com 5 anos no primeiro ano do ensino fundamental. Para mim, e eu falo de forma radical, e eu sou radical mesmo em relação a isso, para mim é infanticídio. Eu falo que não tem outro nome. Infanticídio. Porque você traz para escolarização formal, quer dizer, você traz para o ensino fundamental crianças de 5 anos de idade. As crianças de 5 anos de idade, elas são crianças da educação infantil, elas não são crianças do ensino fundamental. O ensino fundamental ele começa aos 6 anos de idade e ele vai durante toda a educação básica e termina no final do ensino médio. Então você antecipar a escolarização dessas crianças, para mim é um crime. Então se tem algo, se você me perguntar objetivamente o que eu acho que deve ser feito imediatamente, eu penso que é isso, que é resgatar a infância dessas crianças, que é deixar as crianças com 5 anos, que ainda não completaram 6 anos, deixar essas crianças na educação infantil. Porque a educação infantil ela tem uma forma de socialização, tem todo um trabalho que ele é importante na formação da criança quando ela completa 6 anos, e aí nós estabelecemos o que nós chamamos de corte etário. E esse corte etário pode ser 30 de março, pode ser, enfim, dá para definir essa data, mas tem que ser no início do ano. Não dá para deixar uma criança no primeiro ano com 5 anos inteirinha, ela completa 6 anos somente em dezembro e está no primeiro ano. Isso se chama ingresso antecipado das crianças no ensino fundamental. Então isso é algo que objetivamente, da minha opinião, e aí você me perguntando, eu acho que teria que se mexer. Me diga uma coisa, a escola tem a obrigação de educar o aluno? Eu acho que é sempre um processo que ele é conjunto. Né? Como assim? Quando nós falamos em educar, nós trabalhamos primeiro, nós partimos do pressuposto de que a escola, ela trata da escolarização formal, ou seja, ela trata do conhecimento que foi aí acumulado, social, historicamente. Aí, quando nós falamos na parte da educação, enfim, do respeito, dos valores, eu sempre acho que não é uma responsabilidade exclusiva da escola. Eu penso que a escola pode, por que a escola não vai em algum momento falar, escuta, é importante você esperar o outro falar, né? É importante você esperar a tua vez de falar. Eu não vejo problema na escola fazer isso. Agora, eu sempre acho que é uma questão que precisa estar aliado, sim, com o responsável, com a família, né? Não dá para deixar a cargo da escola toda essa atribuição, todo esse processo de formação, de educação, que ele é muito complexo. Eu digo que a criança, o estudante, ele fica na escola, via de regra, 4 horas. Né? Algumas crianças têm possibilidade de um atendimento, uma ampliação da carga horária, uma ampliação de tempo, de oportunidades educativas, mas via de regra são 4 horas. Eu fiz essa pergunta para o professor José Afonso, conhece? Conheço. E ele me disse o seguinte, que a família, a mamãe, o papai, é responsável pela primeira educação, né? Que é ensinar a escovar os dentes, que é ensinar a comer, né? A primeira educação. Daí para frente é com a escola. Não, eu acho que tem que ser sempre uma via de mão dupla, né? Tem que ser sempre em conjunto. Por que a escola e a família não se juntam? Tem que ser em conjunto. Porque hoje a família larga na escola e o professor que se vire. A gente precisa ter uma leitura, Flávio, que eu acho que é uma leitura séria, uma leitura importante, que nem sempre todas as crianças têm a família nuclear, tem o pai, tem a mãe convivendo, nem sempre isso acontece, né? Às vezes a criança mora com o responsável, às vezes a criança mora com a avó, mora com o avô, mas não ou deixa mora de ser só família. com a mãe. Agora, essas pessoas, elas têm sim uma responsabilidade, que é a responsabilização pela formação da criança, pela educação. Então é importante que elas assumam sim. Agora, em algum momento também, alguém precisa falar. Porque eu digo que você acaba repetindo, né? Você repete a educação com o teu filho muito semelhante àquilo que você recebeu do teu pai. Sim. Então, em algum momento, você também tem que chegar para esses responsáveis e dizer, olha, é importante isso, é importante ter uma rotina de estudos, é importante ter um horário para fazer a tarefa de casa, é importante ter um espaço, é claro que, se possível, né, um espaço para fazer essa tarefa. Agora, isso tem que explicar. Não dá para a gente imaginar que nós temos uma família que seja aquela ideal. Nós não temos, nós vivemos no Brasil, nós temos dificuldades financeiras, inclusive, né, e muitas socioeconômicas. E hoje o marido, o esposo, né, deixou de ser o provedor. Lógico. Né? Hoje a mulher tem que ajudar no provimento
da casa. Quando ela não é a única responsável. Quando ela né? não é a única responsável. Porque tem muito cabra aí que faz filho e vai embora, né? Tem alguns problemas, especialmente, e aí nós precisamos entender isso. Quando o estudante é um Cabra estudante, macho, né? Eles falam, cabra macho, faz filho e some no mundo. Olha só que desgraçado. Quando nós estamos na gestão, nós lidamos com a escola pública. Então a escola pública, ela tem um universo cujas crianças, elas vêm de condições socioeconômicas que não são tão favoráveis. Sim. Então é importante sim a gente chegar em algum momento e falar, olha, vamos nos unir, né? Vamos falar aí da importância do seu trabalho também junto com a escola. Não é para a escola simplesmente assumir de forma, né, única e ativista a responsabilização pela formação da Hoje, criança. se você chamar um pai, uma mãe, uma avó para a escola para conversar, eles vão? Alguns vão, outros não vão. Não vão. Outros não vão. Eu terminei 2016, que foi o ano que eu retornei para Foz. Eu trabalhei com uma turma de terceiro ano praticamente o ano todo. Eu vim para cá no comecinho de março, voltei de São Paulo no comecinho de março e eu fiquei até dezembro. Tem responsáveis que eu não conheci. São crianças que ficaram comigo o ano todo, eu não conheci. Na minha época, quando meu pai e minha mãe recebiam uma convocação dessas, eles iam. Eu aqui com os meus filhos, quando eu recebia um convite, né? Eu ia, né? Ou a mãe dos meus filhos ia, sabe? Hoje é difícil, né? Mas por isso que eu falo, Flávio, em algum momento a escola, a sociedade precisa chegar também para essa pessoa e falar, escuta, a gente tem que trabalhar junto, né? Porque ela não consegue sozinha, ela tem pouca formação, ela tem pouca escolarização, né? Os meios dela, porque uma coisa é você ter uma família que frequenta teatro, que vai ao museu, né? Que tem uma formação que consegue ajudar a criança. Outra coisa é nós falarmos de alguém que tem ali um universo muito limitado, né? Não consegue expandir muito para além daquilo. Então, em algum momento tem que chegar. Eu lembro que na época que nós estávamos na Secretaria de Educação, nós criamos um projeto que ele ainda foi muito incipiente porque ele estava no início, né? Nós saímos em 2012 e o projeto ainda estava iniciando em 2012, que é exatamente esse processo de ter alguém ali para servir de elo, né? Entre a escola e a família. Nós criamos um projeto e aí esse projeto ele já vem de mais tempo, ele não foi em 2012, que hoje também foi descontinuado, que é uma equipe multidisciplinar. Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, dentre as pessoas que faziam parte dessa equipe também foi descontinuado. Havia uma assistente social. E assistente social, na minha concepção, ela é muito importante porque ela tem competência, ela tem a formação para agir no universo dos responsáveis, né? Para ir à casa, para ligar, para acionar rede de proteção, porque existe uma rede de proteção junto à Secretaria de Assistência. Então, o assistente social ele tem possibilidade de acionar essa rede. Então, é um projeto, é um programa, enfim, que nós tínhamos e do qual eu gostava muito, porque podia fazer esse elo que eu falo sempre, é importante aí entre os responsáveis e a escola. Me diga uma coisa, a gente acaba assistindo pelas redes sociais, recebendo vídeos, essas coisas todas, de alunos agredindo professores, professoras. Como é que isso? Eu acho isso muito ruim. Eu acho isso extremamente ruim. Isso é péssimo, né? Isso porque nos países bastante desenvolvidos, né? Eu posso citar o Japão, por exemplo. E a o professor é professora reverenciado. Virou né? refém desse... O professor é reverenciado, porque o professor é alguém que está ali ajudando na tua formação, né? Alguém que não está ali, ele não chega na sala e fala, gente, eu vou desensinar vocês, né? Ele chega na sala para ensinar, então ele tem um conhecimento, ele tem um cabedal ali que é importante. E aí quando não tem respeito é complicado, né? É bastante complicado. E está faltando respeito, né? Eu acho que tem algumas coisas que... o professor na época na minha época, né? E me responde uma coisa. Para você vai me responder no próximo bloco. Ser professor é um dom, é uma vocação ou é o quê?